Um homem rico oferece um emprego a uma mulher necessitada, pensando que está apenas fazendo uma boa ação. Conforme ela se instala em sua casa, conexões inesperadas de seu passado começam a surgir, levando a revelações que desafiam suas percepções e mudam a vida de ambos para sempre. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O baile de caridade anual de São Francisco fervilhava de atividade dentro do opulento Palace Hotel. Jack Thompson ajustou seu terno Armani perfeitamente ajustado enquanto abria caminho pela multidão da elite do Vale do Silício. Aos 42 anos, seu cabelo grisalho e feições marcantes lhe renderam lugar em várias listas de solteiro mais elegível, embora ele tenha prestado pouca atenção a tal publicidade. Seu foco permaneceu em seu império de tecnologia, avaliado em 8,2 bilhões de dólares, e seus esforços filantrópicos. Jack, os números da fundação são impressionantes neste trimestre, disse Sarah Mitchell, sua diretora de RP, enquanto se aproximava com um tablet exibindo gráficos. Mas precisamos de algo mais pessoal. O público vê você como distante. Jack assentiu distraidamente, sua atenção atraída para as grandes janelas com vista para a rua. Abaixo, uma mulher com roupas surradas estava sentada na calçada, desenhando com um pedaço quebrado de carvão em papelão descartado. Mesmo dessa distância, ele podia ver a precisão detalhada de seu trabalho. A 3 quarteirões de distância, Maya Johnson estava encolhida na porta de uma loja abandonada, seus dedos enegrecidos pelo carvão que ela havia encontrado. Aos 35 anos, seu rosto mostrava o desgaste de 4 anos nas ruas, mas seus olhos permaneceram afiados e observadores. Ela capturou a vida agitada da cidade em sua tela improvisada, cada traço preciso, apesar de suas mãos trêmulas no frio. Um empresário que passava jogou algumas moedas perto de seus pés sem parar. Maya não parou seu desenho para pegá-las. Sua mente vagou para sua vida anterior, bolsas de estudo em escolas de arte, exibições promissoras em galerias, então a série de erros hortunes que levaram à sua situação atual. Ela cuidadosamente dobrou o esboço finalizado em sua mochila gasta, adicionando à sua coleção de trabalhos semelhantes. 2 dias depois, Jack visitou o Harbor Light Shelter como parte do programa de extensão comunitária de sua fundação. As luzes fluorescentes lançavam sombras duras sobre os pisos de linóleo desgastados. Ele passou por fileiras de beliches de metal, notando a organização cuidadosa apesar dos recursos limitados. Estamos lotados na maioria das noites, explicou o diretor do abrigo, guiando Jack pela área comum. Mas tentamos fornecer mais do que apenas camas. Temos programas de treinamento profissional, aconselhamento. Jack parou abruptamente. Na parede estava pendurado um impressionante desenho a carvão do horizonte da cidade, capturando tanto sua grandeza quanto suas sombras. Era o mesmo estilo que ele tinha visto de sua janela na festa. Quem fez isso? Ele perguntou. Maya. Ela tem ficado conosco de vez em quando. Talentosa, mas lutando para encontrar estabilidade. Jack encontrou Maya na pequena biblioteca do abrigo, cercada por livros de arte emprestados da biblioteca pública. Ela sentou-se ereta apesar das circunstâncias, dignidade evidente em sua postura. Suas roupas estavam limpas, mas gastas, seu cabelo arrumado, mas usando o mínimo de produtos. Senhora Johnson, disse Jack, estendendo a mão. E eu sou Jack Thompson. Vi seu trabalho na parede. Maya se levantou, seu aperto de mão firme apesar de sua óbvia cautela. Sr. Thompson. Eu o reconheço do noticiário. Tenho uma proposta para você, disse Jack, indo direto ao ponto. Preciso de alguém para ajudar a gerenciar minha equipe doméstica, e acredito que você tenha a inteligência e a atenção aos detalhes necessárias. A posição inclui quarto e alimentação na minha residência. A expressão de Maya Perm. Anicio cuidadosamente neutra. Por que eu? Deve haver centenas de candidatos qualificados. Porque reconozco potencial, respondeu Jack. E porque todos merecem uma chance de reconstruir. O diretor do abrigo observou a interação deles com interesse mal disfarçado. Maya estudou o rosto de Jack, procurando por sinais de engano. O secunda intenso. Não encontrando nenhuma, ela assentiu lentamente. Quando começo? Amanhã, se você quiser. Meu motorista pode buscá-lo às 9. Quando Jack saiu do abrigo, ele se sentiu satisfeito com sua decisão. Uma boa ação feita, uma vida potencialmente mudada. Ele não percebeu então como esse simples ato de caridade acabaria transformando a vida de ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar.
Maya o observou sair, sua mão segurando a alça de sua mochila gasta. A manhã representava mais do que apenas um emprego, era uma chance de voltar ao mundo que ela havia perdido. Se esse passo levaria à salvação ou a mais complicações ainda estava para ser visto. A Mercedes preta parou na mansão de Jack Thompson precisamente às 9 horas da manhã. Maya agarrou sua pequena mochila, contendo tudo o que ela possuía, enquanto passava pelos portões de ferro forjado. A mansão se estendia por 3 acres em Pacific Heights, sua fachada de calcário brilhando ao sol da manhã. 4 andares de perfeição arquitetônica se erguiam diante dela, um forte contraste com os aposentos apertados do abrigo. James Wheeler, o mordomo-chefe, a encontrou na porta. Seu uniforme bem passado e postura rígida imediatamente deram o tom. Senhora Johnson, bem-vinda à residência Thompson, ele disse, seu tom profissional, mas frio. Por favor, sígame. O saguão de mármore se abria para um grande hall de entrada com uma escadaria ampla. Os tênis gastos de Maya pareciam sussurrar acusações contra o piso polido. Obras de arte originais estavam penduradas em todas as paredes. Ela reconheceu peças que valiam milhões, incluindo um pequeno Monet que fez seus dedos coçarem para tocar sua superfície texturizada. Os aposentos dos funcionários são por aqui, anunciou James, conduzindo-a por um corredor separado. Você dividirá a ala leste com a senhora Garcia, a cozinheira, e a senhora Peterson, a lavadeira. O Sr. Thompson providenciou um quarto privado para você. O quarto, embora modesto em comparação com a grandiosidade da mansão, era maior do que qualquer espaço que Maya ocupará em anos. Uma cama queen size com lençóis impecáveis, uma comoda de madeira e uma pequena escrivaninha ocupavam o espaço. O banheiro anexo brilhava com novos acessórios. O café da manhã da equipe é às 6 horas da manhã. Você receberá sua lista de tarefas diárias naquele horário, continuou James. O Sr. Thompson espera que todos os funcionários mantenham padrões profissionais adequados. Seu olhar permaneceu nas roupas gastas de Maya. Um uniforme será fornecido, ele acrescentou, abrindo um armário para revelar vários conjuntos de calças pretas e blusas brancas. A senhora Peterson ajudará com alterações, se necessário. Maya assentiu, mantendo a compostura apesar da tensão subjacente. Quando James saiu, ela ouviu sussurros no corredor. Mais um de seus casos de caridade, uma voz murmurou. Lembra daquele ex-presidiário que ele contratou ano passado? Durou 2 semanas. Pelo menos este está limpo, outra voz respondeu. Mas você viu a bolsa dela? Tudo o que ela tem cabe lá. Maya desempacotou metodicamente, organizando seus poucos pertences com cuidado. 3 pares de calças, 4 camisas, usadas, mas meticulosamente mantidas. Um pequeno caderno de desenho e sua preciosa coleção de tocos de carvão, embrulhados em papel de seda. Uma fotografia de sua mãe, amassada, mas preservada em uma capa de plástico. Enquanto organizava o quarto, ela descobriu uma caixa de madeira empurrada para o fundo do armário. Dentro havia um conjunto de tintas a óleo caras, pincéis e telas, tudo intocado. As datas nos tubos indicavam que tinham pelo menos 5 anos. As mãos de Maya tremiam. Quando ela fechou a caixa, memórias da escola de arte inundando-a. Uma batida interrompeu seus pensamentos. A senhora Garcia, uma mulher na casa dos 50 anos com feições severas, estava na porta. O Sr. Thompson solicita sua presença em seu escritório para discutir suas tarefas. O escritório ocupava a ala oeste da mansão, com paredes forradas com livros encadernados em couro. Jack estava sentado atrás de uma mesa enorme, revisando documentos em um laptop. Maya, por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira de couro. Espero que as acomodações sejam satisfatórias. Sim, obrigada, ela respondeu, mantendo a voz firme. Bom, suas principais responsabilidades serão ela incluir supervisionar a agenda da casa, coordenar com a equipe e gerenciar os preparativos do evento. James vai treiná-la em protocolos específicos. Jack fez uma pausa, estudando-a. Eu entendo que essa é uma mudança significativa. Reserve um tempo para se adaptar, mas lembre-se, esta é uma oportunidade para um novo começo. Maya assentiu, reconhecendo tanto a chance quanto o desafio apresentados. Ao sair do escritório, ela viu seu reflexo no espelho do corredor. A mulher que encarava tinha o mesmo rosto, mas parecia existir em uma realidade diferente, uma onde segundas chances vinham envoltas em privilégios e expectativas pesadas. O resto do dia passou em um borrão de apresentações e instruções.
À noite, Maya sentou-se em sua nova cama, processando a mudança dramática em suas circunstâncias. A caixa de materiais de arte encontrada pesava em sua mente, um lembrete tangível de sonhos outrora abandonados. Do lado de fora de sua janela, as luzes de São Francisco brilhavam como promessas distantes, tentadoras e aterrorizantes em sua possibilidade. Em sua terceira semana na mansão, a rotina de Maya foi interrompida por um impulso inesperado. Enquanto limpava a parede dos fundos da cozinha, uma vasta extensão de branco simples, ela notou um conjunto de produtos de limpeza que incluía esfregões à base de carvão. O material familiar desencadeou algo nela. Sem processar totalmente suas ações, Maya começou a criar sombras sutis na parede. O carvão se movia naturalmente sob seus dedos, transformando a superfície estéril em uma tela. Horas passavam despercebidas enquanto ela trabalhava. Os objetos comuns da cozinha ganhavam vida nova em seu mural. As panelas de cobre se tornavam pontos focais quentes, a moldura da janela transformada em um estudo arquitetônico de luz e sombra. O que você está fazendo? A voz de Jack cortou sua concentração. Maya congelou, o esfregão de carvão ainda pressionado contra a parede. Ela não o ouviu entrar. Jack estava parado na porta, ainda vestindo seu terno, sua expressão ilegível. Peço desculpas, Sr. Thompson. Vou limpá-lo imediatamente, disse Maya, estendendo a mão para erguer uma esponja. Spear. Jack se aproximou da parede, estudando o trabalho detalhado. Isso não é vandalismo. Isso é. Ele traçou o ar acima de uma das sombras que ela havia criado. Isso é notável. Em vez de raiva, seu rosto mostrou interesse genuíno. Ele se virou para Maya, que ainda estava rígida, esperando punição. Você não mencionou que era uma artista. Não era relevante para a posição, Maya respondeu cuidadosamente. As próximas palavras de Jack a surpreenderam. Há uma exposição inaugurada no Museu de Yang amanhã à noite. Estou indo como patrona. Você estaria interessada em me acompanhar? O convite pegou Maya desprevenida. Como funcionária? Ela perguntou. Como minha convidada, Jack esclareceu. Alguém que entende claramente de arte deve vivenciá-la adequadamente, não por meio de páginas de revistas ou telas de computador. Na noite seguinte, Maya se viu na ala moderna do museu, usando um vestido preto emprestado da coleção de roupas de evento da casa. O vestido serviu bem o suficiente, embora ela se sentisse consciente de cada movimento. Grupos de clientes bem vestidos circulavam pela galeria. Suas conversas eram uma mistura de crítica artística e fofoca social. Maya reconheceu várias peças que estudou na escola de arte, obras que nunca esperava ver pessoalmente. O que você acha da nova instalação de Anderson? Um curador perguntou a Jack, gesticulando em direção a uma grande peça abstrata. Antes que Jack pudesse responder, Maya falou. O uso do espaço negativo pelo artista cria um diálogo interessante com as expectativas do espectador. Isso me lembra as obras posteriores de Rothko, mas com uma compreensão mais contemporânea das relações espaciais. O curador piscou, surpreso. Jack observou Maya com interesse crescente enquanto ela continuava sua análise, demonstrando conhecimento que ia muito além da apreciação casual. Ao longo da noite, Maya se viu atraída por mais conversas sobre técnica, história da arte e tendências atuais no mundo das galerias. Seu nervosismo anterior desapareceu quando ela discutiu assuntos que ela vê, mas se forçou a esquecer. Jack observou essas interações com crescente fascínio. A mulher que estava administrando silenciosamente sua agenda doméstica agora estava debatendo confiantemente movimentos artísticos com alguns dos colecionadores mais proeminentes da cidade. Mais tarde, enquanto voltavam para a mansão, Jack quebrou o silêncio confortável. Você estudou arte formalmente? Não era uma pergunta, mas Maya respondeu mesmo assim. Sim, eu tinha uma bolsa de estudos para o Instituto de Arte de São Francisco. O que aconteceu? Maya se virou para olhar pela janela, observando as luzes da cidade passarem. A vida aconteceu. Às vezes, os sonhos precisam ser deixados de lado para sobreviver. Jack não insistiu mais, mas sua mente estava funcionando. Na manhã seguinte, ele fez vários telefonemas para seus contatos no mundo da arte. O mural da parede da cozinha permaneceu intocado, e um novo conjunto de materiais de arte profissionais apareceu no quarto de Maya sem explicação. A dinâmica entre eles havia mudado. Jack começou a buscar a opinião de Maya sobre potenciais aquisições de arte.
Ela se viu passando mais tempo no escritório dele, discutindo sobre artistas e movimentos, compartilhando perspectivas que desafiavam suas visões tradicionais de valor e significado na arte. O que nenhum deles reconheceu foi como essas conversas estavam lentamente apagando as linhas cuidadosamente mantidas entre empregador e empregado, entre privilégio e pobreza, entre seus mundos separados. A rotina pacífica da mansão foi quebrada em uma tarde de terça-feira quando Clara Martinez apareceu na entrada de serviço. Maya reconheceu a batida forte da amiga, 3 batidas rápidas seguidas de 2 lentas, seu antigo sinal das ruas. Garota, olha só você! Clara exclamou, observando o uniforme passado de Maya. Brincando de Cinderela neste castelo? Sua jaqueta de couro estava gasta, mas de grife, provavelmente retirada de uma caixa de doações. Seu cabelo escuro estava penteado com maestria, apesar de sua condição de sem-teto, uma habilidade de sua vida anterior como cabeleireira. Maya olhou nervosamente para a casa principal. Clara, o que você está fazendo aqui? Não posso checar minha melhor amiga? Lembra quem te manteve viva no seu primeiro inverno nas ruas? Clara passou por Maya e entrou na cozinha dos funcionários. Belas acomodicos. Bem Martha Stewart encontra Downton Abbey. A limpeza estéril da cozinha contrastava fortemente com a aparência desgastada pelas ruas de Clara. Ela passou um dedo pelo balcão de mármore, deixando uma mancha deliberada. Sentindo falta de alguma coisa? Da liberdade? Sem regras, sem pessoas ricas e elegantes observando cada movimento que você faz. Maya limpou a mancha automaticamente. Liberdade para quê? Congelar? Moure de fome. Liberdade para ser real, Clara rebateu. Lembra daquela noite na galeria abandonada? Quando invadimos e criamos nossa própria exposição. Sua arte de rua era crua, honesta. Este lugar. Ela gesticulou ao redor da cozinha. Está sufocando você. Memórias voltaram, a emoção de criar instalações. S de arte de guerrilha em espaços esquecidos, a camaradagem de sua pequena comunidade de rua, a autenticidade não filtrada da sobrevivência. A mão de Maya tremeu levemente enquanto ela endireitava uma fileira já perfeita de temperos. Há um novo lugar sob a ponte, Clara continuou. Artistas, músicos, pessoas reais. Esta noite vai ser épica. Venha comigo, só por algumas horas. Lembre-se de quem você realmente é. A voz de Jack cortou a tensão. Maya, eu precisava discutir o próximo, ele parou de repente, absorvendo a cena. O sorriso de Clara se tornou predatório. Senhor Thompson, obrigada por cuidar tão bem da nossa Maya. Ela sempre foi talentosa demais para as ruas. Clara, Maya alertou. O quê? Estou fazendo um elogio. Os olhos de Clara nunca deixaram Jack. Embora eu me pergunte se você sabe que tipo de talento você realmente tem aqui. As coisas que essa mulher pode criar com apenas tinta spray e raiva. Jack manteve seu comportamento profissional, mas Maya viu o leve aperto em volta dos olhos dele. Os talentos de Maya são evidentes em seu trabalho aqui. Agora, se você nos der licença, temos negócios para discutir. Claro, Clara falou lentamente. Negócios. Ela foi em direção à porta, mas parou ao lado de Maya. Tony Gachet. 23 heures. Você sabe onde. Não se esqueça de quem você é, artista. Depois que Clara saiu, o silêncio tomou conta da cozinha. Jack estudou Maya, que não conseguia encará-lo. Ela é uma velha amiga, Maya finalmente ofereceu. Entendo. O tom de Jack era neutro. Maya, sua vida pessoal é sua, mas espero que entenda que certas associações podem colocar em risco sua posição aqui. As palavras atingiram Maya como um golpe físico. Clara me ajudou a sobreviver quando ninguém mais o faria. E agora? Jack pergunta Bike Sinho. Que tipo de ajuda ela está oferecendo? Maya não tinha resposta. Naquela noite, ela ficou acordada em sua cama confortável, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Às 22h55, ela vestiu suas velhas roupas de rua, mantidas escondidas no fundo de sua gaveta. Às 22h59, ela se sentou na beirada da cama, dividida entre 2 mundos. Às 23h, ela ouviu o som distante de sirenes de polícia e imaginou o encontro de arte underground de Clara sendo descoberto. Ela ficou em seu quarto, mas o sono a iludiu. A lembrança do sorriso cúmplice de Clara assombrava seus pensamentos,
junto com a percepção de que a aceitação cuidadosa de Jack poderia ter acabado de mostrar sua primeira rachadura. Nas 2 semanas seguintes, Maya se refugiou em si mesma. Seu trabalho permaneceu impecável, cronogramas administrados, equipe coordenada, casa funcionando perfeitamente, mas ela se movia pela mansão como um fantasma. O mural da parede da cozinha permaneceu inacabado, os novos materiais de arte intocados. Jack no to a Mudenka. As contribuições atenciosas de Maya durante suas discussões sobre arte se tornaram respostas monossilábicas. Quando ele adquiriu uma nova peça de Basquiat, sua crítica foi educada, mas distante, sem sua percepção apaixonada de sempre. O benefício anual da Fundação Thompson é em 3 semanas, Jack anunciou durante a reunião matinal. Em vez do ambiente habitual em seu escritório, Maya havia combinado de se encontrar na sala de jantar formal, mantendo uma distância física cuidadosa entre eles. Já comecei os preparativos, Maya respondeu, verificando seu tablet. O buffet está confirmado, o lista de convidados, quero que você seja o artista em destaque. O tablet de Maya caiu na mesa. Como? O tema do evento é talentos ocultos, vozes ocultas. Artistas locais que superaram adversidades. Jack se inclinou para a frente. Seu trabalho merece ser visto. Meu trabalho não está pronto para esse nível de exposição. O mural na cozinha sugere o contrário. Assim como seus esboços, sim, James mencionou encontrá-los durante a limpeza. A expressão de Jack se suavizou. Você é talentosa, Maya. Por que está se escondendo disso? Maya se levantou abruptamente. Não estou me escondendo. Estou sobrevivendo. Há uma diferença. Existe? Porque, do meu ponto de vista, você tem sobrevivido às custas da vida desde a visita de Clara. A menção do nome de Clara atingiu um nervo. Você não entende como é, disse Maya, seu comportamento profissional quebrando. Não ter nada, depender de pessoas que ela se interrompeu. Quem o quê? Jack Preshanu. Que vê em você como um projeto. Uma chance de provar sua própria generosidade. As palavras saíram amargas, surpreendendo os dois. Jack ficou em silêncio por um longo momento. É isso que você acha que é? Algum tipo de experimento filantrópico? Antes que Maya pudesse responder, seu telefone tocou. Outra crise na empresa precisava de sua atenção. Pense no benefício, ele disse, indo em direção à porta. A escolha é sua, mas não deixe que o medo do que os outros possam pensar o impeça de recuperar sua voz. Deixada sozinha, Maya vagou pelos corredores da mansão, eventualmente se encontrando na ala da galeria. Seu reflexo se quebrou em vários espelhos de moldura dourada, a governanta uniformizada, o artista de rua, a bolsista perdida, todas as versões de si mesma que ela não conseguia conciliar. Os preparativos do benefício continuaram ao seu redor. Maya se jogou na logística, orquestrando detalhes com precisão mecânica. Mas à noite, ela se viu entrando furtivamente na cozinha, adicionando pequenos detalhes ao mural. Cada adição parecia uma confissão, cenas de sua vida nas ruas escondidas em sombras, momentos de beleza que ela descobriu em lugares inesperados. Uma noite, ela chegou à cozinha e encontrou um cavalete montado, tela pronta, luzes profissionais posicionadas perfeitamente. Uma nota na caligrafia de Jack dizia simplesmente: sua história merece ser contada. Do seu jeito. Maya olhou para a tela em branco por horas. Finalmente, sua mão alcançou um pincel. A pintura que surgiu não era nem bonita nem educada. Ela mostrava a cidade em seu estado mais cru e belo, mansões e abrigos, jardins e lixo, desespero e esperança, tudo interconectado. Quando Jack encontrou na manhã seguinte, ainda trabalhando, roupas respingadas de tinta, ele não disse nada. Ele simplesmente ficou parado na porta, observando-a criar com uma intensidade que estava ausente há semanas. Eu farei isso, Maya disse sem se virar. O benefício. Mas não estou pintando belas imagens de redenção. Eu não esperaria que você fizesse isso, Jack respondeu. A verdade raramente cabe em molduras douradas. A declaração ficou entre eles, reconhecendo algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, que a presença dela na casa dele havia se tornado mais do que um ato de caridade, e que enfrentar o passado dela poderia exigir que ambos confrontassem verdades incômodas sobre si mesmos. A mansão Thompson foi transformada para o benefício. Lustres de cristal lançavam luz quente sobre o grande salão de baile, onde a elite de São Francisco se reunia em trajes de noite de grife. Atrás de uma divisória, as mãos de Maya tremiam enquanto ela ajustava seu vestido de noite preto,
emprestado novamente, mas dessa vez selecionado com cuidado pelo próprio Jack. 5 minutos até a revelação, anunciou James, seu comportamento estoico usual mostrando uma pitada de preocupação com o nervosismo óbvio de Maya. O espaço de exposição de Maya dominava a parede leste do salão de baile. 3 grandes telas permaneceram cobertas, o ápice de 3 semanas de trabalho intenso. A peça central, sua maior obra, tinha quase 2,4 metros de altura. Jack se aproximou, parecendo elegante em um smoking sob medida. Pronto. Não, admitiu Maya. Mas eu tenho escolha. Sempre, ele respondeu FTLY. Mas espero que vocês escolham ser corajosos. As losers diminuirão. Jack subiu ao pequeno palco, chamando a atenção imediata da multidão. O tema desta noite é talentos ocultos, vozes ocultas. Muitas vezes passamos por talentos extraordinários todos os dias, cegos às histórias e dons que existem além de nossas bolhas confortáveis. Estou honrado em apresentar uma artista que desafiou minhas próprias percepções. Por favor, deem as boas-vindas a Maya Johnson. A multidão aplaudiu educadamente. Maya deu um passo à frente, com a garganta seca. As capas foram afastadas de suas pinturas, e um suspiro coletivo encheu a sala. A primeira tela mostrou a realidade da vida nas ruas, não a versão higienizada, mas a verdade crua. Mãos buscando calor, rostos marcados por desespero e dignidade. A segunda retratou as barreiras invisíveis entre as classes sociais, ilustradas por elementos arquitetônicos que se transformaram de grades de prisão em portões de mansões. Mas foi a peça central que atraiu a reação mais forte. Mostrava 2 mundos colidindo, a mansão opulenta se fundia com cenas de rua, cada uma sangrando na outra. No centro, 2 figuras estavam, uma em trajes ricos, uma em roupas gastas, seus rostos refletindo a mesma essência humana. A sala ficou em silêncio. Então os sussurros começaram. Extraordinário. Mas tão confrontacional. Isso deveria ser. Uma risada áspera cortou os murmúrios. Clara estava na entrada do salão de baile, usando um vestido de coquetel furtado como uma armadura. Agora está a Maya que eu conheço. Diga a eles, garota. Diga a eles quem você realmente é. Maya Congeala. Jack deu um passo à frente, mas Clara foi mais rápida. Vocês todos querem saber sobre talento? Maya aqui era estrela da cena artística underground. Suas peças de rua eram vendidas por milhares para colecionadores que nunca souberam que estavam comprando o trabalho de uma mulher sem teto. Mas essa nem é a melhor parte. Maya. Clara, pare. Maya implorou. Ela não é apenas um caso de caridade que seu amado Sr. Thompson resgatou. Ela chega. A voz de Jack estalou como um chicote. A segurança se moveu para RD Clara, mas o estrago já estava feito. A multidão zumbia com especulações e julgamentos. Maya sentiu a sala girar. A fachada cuidadosamente construída de sua nova vida rachou sob o peso das verdades expostas. Ela olhou para Jack, esperando ver decepção ou raiva, mas sua expressão mostrou algo pior, mágoa. Sem dizer uma palavra, Maya fugiu do salão de baile. Atrás dela, ela ouviu Jack chamando seu nome, mas ela não parou. Ela passou correndo por seu quarto, pela cozinha com seu mural inacabado, para o jardim onde ela se sentiu segura. O ar da noite atingiu seu rosto, carregando sons distantes da cidade, sua cidade, em toda sua brutal e bela complexidade. Ela ouviu passos atrás dela, mas não conseguiu encará-los. Ainda não. Não quando tudo o que ela construiu estava desmoronando porque ela tentou existir em 2 mundos ao mesmo tempo. O benefício continuou lá dentro, sua arte testemunhando verdades agora expostas demais para serem ignoradas. E em algum lugar entre a riqueza da mansão e a realidade da rua, a nova identidade cuidadosamente construída de Maya estava despedaçada, esperando para ser reconstruída ou abandonada. 3 dias após o evento beneficente, Maya estava sentada em seu pequeno quarto no Harbor Light Shelter, de volta ao ponto de partida. O colchão gasto parecia estranho após meses de lençóis luxuosos. Sua carta de demissão para Jack foi breve. Agradeço a oportunidade, mas é melhor eu ir embora. Seu telefone, mantido de sua vida anterior na mansão, vibrava constantemente com as ligações de Jack. Ela ignorou todas. A equipe do abrigo a recebeu de volta sem perguntas, embora seus olhos demonstrassem preocupação. Maya! Linda, a coordenadora do abrigo, bateu no batente da porta. Você tem uma visita.
Maia esperava Clara, vindo para se desculpar ou arrastá-la ainda mais para o caos. Em vez disso, a diretora de Relações Públicas de Jack, Sarah Mitchell, estava parada na porta, parecendo deslocada em seu terno de grife. Maia, precisamos conversar, disse Sarah, fechando a porta. Você criou uma situação e tanto. Não estou fazendo nenhuma declaração à imprensa ou controle de danos, Maia respondeu com firmeza LY. Cansei de fazer parte da narrativa de Thompson. N. A expressão de Sarah suavizou inesperadamente. Não se trata de RP. É sobre Jack. Ele não está lidando bem com isso. Ele é bilionário. Tenho certeza de que ele vai conseguir. Você não entende. O conselho está questionando o julgamento dele. Suas pinturas no evento beneficente estão sendo interpretadas como uma crítica à desigualdade de riqueza. Alguns grandes investidores estão ameaçando sair. Maia sentiu uma pontada de culpa. Não era minha intenção. Não, Sarah concordou. Sua intenção era a verdade. Mas a verdade tem consequências. Ela fez uma pausa. Jack não foi ao escritório desde que você saiu. Ele fica sentado na frente do mural da sua cozinha por horas. A imagem atingiu Maia com força. Ela se virou, lutando contra lágrimas inesperadas. A família dele está ligando constantemente, Sarah continuou. Eles estão preocupados com o relacionamento dele com os empregados. A irmã dele sugeriu que ele precisa de ajuda profissional para seu complexo de Salvador. Não havia relacionamento, protestou Maia fracamente. A risada de Sarah foi gentil, mas consciente. Maia, trabalho com Jack há 8 anos. Nunca o vi olhar para a arte, ou para qualquer pessoa, do jeito que olha para você. Depois que Sarah foi embora, Maia andou pelos corredores do abrigo inquieta. Outros moradores assentiram em saudação, respeitando sua angústia óbvia. Na sala comum, a TV exibia um segmento de notícias locais sobre o benefício. Exposição de arte controversa na casa do bilionário Jack Thompson levanta questões sobre classe e privilégio, anunciou o repórter. Fontes dizem que o artista, um ex-funcionário, desapareceu. Maia desligou a TV. Seu telefone tocou novamente, a 27ª ligação de Jack do dia. Desta vez, uma mensagem de texto se seguiu. A cozinha parece vazia sem você. O mundo da arte parece vazio sem sua voz. Minha vida parece vazia sem nossas conversas. Por favor, apenas fale comigo. Ela começou a digitar respostas, apagando cada uma. Eu não pertenço ao seu mundo. Sua reputação não consegue lidar com a minha realidade. Eu não sou um projeto que você pode consertar. Finalmente, ela desligou o telefone e pegou seu caderno de esboços. A página em branco a encarava, esperando sua verdade. Horas se passaram enquanto ela desenhava compulsivamente. O escritório de Jack, o mural da cozinha, o momento em que seus mundos colidiram. Naquela noite, Clara apareceu. Sua bravata habitual se foi. Eu errei, ela admitiu. Eu estava com ciúmes. Você estava se tornando alguém novo, alguém que não precisava de mim. Eu sempre precisaria da minha amiga, Maia respondeu calmamente. Mas você não podia me deixar mudar. Clara assentiu, lágrimas nos olhos. Pelo que vale a pena, essas pinturas? Elas eram incríveis. Você mostrou os dois mundos sem julgamento. Fui eu quem trouxe o julgamento para isso. Depois que Clara saiu, Maia ficou na janela do abrigo, observando as luzes da cidade piscarem. Em algum lugar lá fora, Jack estava sentado em sua cozinha, olhando para seu mural inacabado. O pensamento dele ali, cercado de riqueza, mas se sentindo vazio, a fez questionar tudo o que ela achava que sabia sobre pertencimento e valor. O telefone dela estava escuro na cama, segurando 27 tentativas de conexão. A distância entre o abrigo e a mansão nunca pareceu maior, mas de alguma forma, elas nunca estiveram tão conectadas através da honestidade crua da arte e da emoção. Na sala comum do abrigo, Maia encontrou Clara estranhamente subjugada, segurando um envelope pardo gasto. A televisão murmurava ao fundo, mostrando imagens de Jack entrando em seu prédio corporativo, parecendo abatido e distraído. Preciso te contar uma coisa, Clara disse, sua voz estranhamente séria. Algo que eu deveria ter te contado anos atrás, quando você foi parar nas ruas. Maia sentou-se em frente à amiga, notando como as mãos de Clara tremiam. O que é? Lembra quando você me contou pela primeira vez sobre a galeria de arte da sua família?
Aquela que pegou fogo. Clara tirou documentos do envelope. Eu sabia mais do que deixava transparecer. Eu trabalhava como faxineira lá, antes de tudo. O corpo de Maya ficou tenso. O incêndio na galeria foi o início de sua queda. O pedido de indenização do seguro foi negado. A morte de sua mãe TH logo depois de insuficiência cardíaca induzida por estresse. A espiral para a falta de moradia. O incêndio não foi um acidente, Clara continuou. Eu ouvi conversas. Alguém queria aquela propriedade. Sua mãe se recusou a vender. Ela espalhou recortes de jornais velhos sobre a mesa. Eu guardei isso todos esses anos, talvez por culpa. As mãos de Maya tremiam enquanto ela lia as manchetes. Incêndio em galeria histórica levanta questões. Construtor imobiliário nega envolvimento em investigação de galeria de arte. Por que você não me contou? A voz de Maya falhou. Porque o construtor ameaçou todos que trabalhavam lá. E depois eu fiquei envergonhada. Eu vi você lutar nas ruas, sabendo que eu tinha informações que poderiam ter ajudado. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Então você encontrou uma saída com Thompson, e eu fiquei com medo de que você descobrisse a verdade. A voz de Jack de repente encheu a sala. Maya, se você estiver assistindo isso. Ambos se viraram para a TV, onde Jack estava em um pódio de entrevista coletiva. Aumente o volume, Maya exigiu. Minha investigação recente sobre o incêndio da Johnson Gallery revelou informações perturbadoras. Jack continuou na tela. Corrupção corporativa que destruiu não apenas um prédio, mas vidas. Estou anunciando o compromisso da minha fundação em descobrir a verdade e fazer as pazes. Clara agarrou o braço de Maya. Ele está investigando? Desde que você apareceu no evento beneficente, disse uma nova voz. Elas se viraram e encontraram Sarah Mitchell parada na porta. Ele está trabalhando sem parar, conectando pontos, seguindo rastros de papel. O incorporador que queria a propriedade da sua família? Ele está no conselho da empresa de Jack. Maya sent you a Sala Jairar. É por isso que você veio me encontrar. Sarah a sent you. Jack precisava que você soubesse, mas ele queria provas primeiro. O incorporador tem usado a divisão imobiliária da empresa há anos para adquirir propriedades por meios questionáveis. A galeria da sua família foi apenas um exemplo. Eu deveria ter contado antes, Clara sussurrou. Talvez as coisas fossem diferentes. Maya ficou de pé abruptamente LY, memórias inundando de volta. O rosto determinado de sua mãe quando ela se recusou a vender, as ameaças misteriosas, a noite do incêndio. Preciso ver Jack. Ele está esperando, Sarah disse simplesmente, segurando as chaves do carro. Enquanto dirigiam pela cidade, Maya observou as ruas familiares passarem rapidamente. A verdade estava lá o tempo todo, escondida na culpa de Clara e na papelada corporativa. As tentativas de sua amiga de mantê-la longe de Jack de repente fizeram mais sentido. Medo do passado vir à tona, medo de perder sua única conexão real com sua família de rua. O prédio da Thompson Corp surgiu à frente, sua fachada de vidro refletindo o sol poente. Lá dentro, Jack esperava com anos de verdade escondida e uma chance de finalmente entender por que sua vida havia se despedaçado todos aqueles anos atrás. Maya tocou sua garganta, sentindo o peso das palavras não ditas. Ela fugiu da mansão pensando que estava se protegendo de mais perdas. Em vez disso, ela pode ter fugido das mesmas respostas que passou anos procurando em sua arte. O elevador subiu em direção ao escritório de Jack, levando-a para um confronto com o passado que curaria velhas feridas ou criaria novas. De qualquer forma, não haveria mais como se esconder nas sombras de meias-verdades e suposições. No escritório de Jack, no 45º andar, Maya estava de frente para uma parede coberta de documentos, fotografias e fios conectados, um quadro de detetives digno de um filme policial. No centro, uma foto de sua mãe orgulhosamente em pé na frente da Johnson Gallery. Eu deveria ter reconhecido você antes, disse Jack, sua voz cansada. Ele não se barbeava há dias, sua aparência polida de sempre substituída por algo mais cru. A filha de Elizabeth Johnson. A galeria era lendária no mundo da arte. Maya se aproximou da parede lentamente. Você conhecia minha mãe? Della. Todo mundo conhecia. Ela tinha um olho para descobrir talentos que outros ignoravam. Jack apontou para vários documentos. Quando Clara mencionou seu passado no evento beneficente, algo clicou.
Lembrei-me do incêndio misterioso da galeria, do repentino desaparecimento da família Johnson do cenário artístico. Robert Shane, Maya leu de um documento. Oh, desenvolvedor? Membro do conselho da minha empresa. Ele tem usado os recursos da Thompson Corp para pressionar proprietários de imóveis há anos. Jack passou a mão pelo cabelo desgrenhado, inclusive ameaçando sua mãe. Os dedos de Maya traçaram a fotografia de sua mãe. Ela se recusou a vender até o dia em que morreu. Porque a galeria não era apenas um prédio, Jack disse suavemente. Era o legado da sua família. Uma plataforma para artistas subrepresentados. Ele hesitou. Como você está se tornando? Um novo documento chamou a atenção de Maya, um extrato bancário mostrando pagamentos regulares de uma empresa de fachada para a conta de Clara. Clara foi paga para manter silêncio sobre o que ouviu. Mas ela fez algo que eles não esperavam. Ela encontrou você nas ruas e ficou por perto. Protegeu você do seu jeito. Maya afundou em uma cadeira, sobrecarregada. Todos esses anos, pensei que tinha perdido tudo por causa do azar. Tragédia aleatória. Shane está sendo investigado pela SEC agora. Seus associados estão se voltando contra ele. Jack se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Maya, sinto muito. Minha empresa, meu conselho, nós fomos inadvertidamente parte do que aconteceu com sua família. Você não sabia, Maya sussurrou. Mas eu deveria ter olhado mais de perto. Feito perguntas melhores. Ele tocou a mão dela timidamente. Quando você veio trabalhar para mim, você não era apenas mais uma pessoa precisando de ajuda. Você estava encontrando seu caminho de volta para o mundo da arte que foi roubado de você. Uma batida os interrompeu. Sarah entrou com mais arquivos. Shane está pedindo um acordo. Ele está disposto a confessar sobre o incêndio da galeria em troca de imunidade em outras acusações. Maya se levantou abruptamente. Nenhum acordo. Minha mãe morreu por causa das ações deles. A verdade precisa vir à tona. Vai, Jack prometeu. Mas tem mais. Ele tirou outro documento, um extrato de fundo fiduciário. Sua mãe tinha uma conta secreta. Dinheiro de vendas de galeria, separado para você. O pessoal de Shane nunca encontrou. Maya olhou para os números. O suficiente para recomeçar sua vida, para abrir sua própria galeria até. Por que me mostrar isso agora? Porque você precisa saber que tem escolhas, disse Jack. Você pode se afastar de tudo isso, a mansão, a investigação, eu. Começar do zero em outro lugar. Ou ficar. Ajude-me a consertar isso. Use sua arte e sua história para expor a verdade. Ele gesticulou para suas pinturas beneficentes, agora penduradas em seu escritório. Você já começou. Maya olhou para a fotografia de sua mãe novamente, lembrando-se de suas palavras. A arte diz a verdade quando nada mais pode. As peças de seu passado estavam finalmente se encaixando, revelando uma imagem muito mais complexa do que ela havia imaginado. Clara precisa testemunhar, ela disse finalmente. Sobre tudo o que ela sabia. Já está combinado, Sarah confirmou. Ela vai se encontrar com nossos advogados amanhã. Maya se virou para Jack, realmente o vendo pela primeira vez em dias. As linhas de preocupação ao redor dos olhos, a determinação em sua postura, a maneira como ele olhava para ela não com pena, mas com compreensão. Preciso de tempo, ela disse, para processar tudo isso. Jack assentiu. Leve todo o tempo que precisar. Mas Maya... Ele tocou a fotografia do mural da cozinha em sua parede. Seja qual for sua decisão, saiba que sua arte, sua voz, importa. Sempre foi. Maya saiu do escritório enquanto o pôr do sol pintava a cidade de ouro. A verdade sobre seu passado finalmente emergiu das sombras, trazendo consigo não apenas respostas, mas novas perguntas sobre seu futuro. Tudo havia mudado, mas de alguma forma, ela se sentia mais ela mesma do que nunca. O grande salão do Museu de Young zumbia de expectativa. Um ano após o evento beneficente de Thompson, Maya estava diante de um público diferente. Desta vez, ela não estava se escondendo. Senhoras e senhores, anunciou o diretor do museu, apresentamos Bridges Between Worlds de Maya Johnson, apresentando as obras recuperadas da coleção original da Johnson Gallery. O espaço de exposição contava várias histórias.
Uma ala exibia peças recuperadas da galeria de sua mãe, restauradas após serem desmontadas guardado no depósito particular de Shen. Outro mostrava a arte de rua de Maya, cuidadosamente preservada por colecionadores underground. O salão central abrigava suas novas obras, telas enormes que registravam sua jornada do privilégio à pobreza e vice-versa. Jack ficou em silêncio no fundo, deixando Maya ter seu momento. O relacionamento deles evoluiu ao longo do último ano, transformando-se em algo que nenhum deles esperava. Após a investigação de Shen, eles trabalharam juntos para estabelecer a Johnson Thompson Arts Initiative, apoiando artistas de origens desfavorecidas. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse Clara, aproximando-se de Maya. Ela parecia diferente agora, limpa, profissional, usando um distintivo de assistente de galeria. Depois que seu depoimento ajudou a condenar Shen, ela encontrou seu próprio caminho para a redenção trabalhando na exposição. Maya apertou a mão da amiga. Ela ficaria orgulhosa de nós duas. A peça central da exposição atraiu mais atenção, um tríptico enorme que combinava todos os estilos de Maya. O painel esquerdo mostrava a Johnson Gallery em seu auge, o direito retratava a vida nas ruas e o painel central revelava o mural da cozinha da mansão Thompson, finalmente concluído. Senhora Johnson, gritou um repórter, sua história capturou a atenção nacional. Como é resgatar o legado de sua família? Maya considerou sua resposta cuidadosamente. Legado não é apenas resgatar o passado. É construir pontes para o futuro. Ela gesticulou para sua obra de arte. Essas peças não são apenas sobre minha jornada. Elas são sobre todas as barreiras invisíveis que criamos na sociedade e como a arte pode nos ajudar a ver uns aos outros com mais clareza. Mais tarde naquela noite, quando a multidão diminuiu, Jack finalmente se aproximou. A cozinha parece vazia sem seu mural, disse ele com um leve sorriso. Bem, respondeu Maya, talvez eu conheça um artista que esteja disposto a criar um novo. Pelo preço certo. A mansão também é sua agora, você sabe disso. Ele tocou sua mão gentilmente. Se você quiser que seja. Maya olhou ao redor nada exposição, em Clara dirigindo assistentes de galeria, em Sarah lidando com perguntas da imprensa, na mistura de mundos sociais que ela antes achava incompatíveis. Acho que cansei de escolher entre mundos, ela disse. Talvez seja a hora de criar o nosso próprio. A peça final da exposição, revelada por último, mostrava duas figuras paradas em uma porta entre a sombra e a luz. Uma usava um terno, a outra, jeans surrados, mas suas mãos estavam entrelaçadas, preenchendo a lacuna entre seus mundos. Abaixo dela, uma placa simples dizia: algumas portas abrem para os dois lados. Jack leu o título e sorriu. Pronto para ir para casa. Maya pegou a mão dele, sentindo o peso do legado restaurado de sua mãe, a amizade de Clara e sua própria verdade duramente conquistada. Sim, ela disse. Acho que finalmente estou. Ao saírem do museu, Maya vislumbrou seu reflexo nas portas de vidro, não mais fragmentado, mas inteiro. Ela não era mais a artista sem teto ou o projeto do homem rico. Ela era simplesmente Maya Johnson, contando sua história por meio da arte, construindo pontes entre mundos que precisavam se entender. As luzes da cidade brilhavam ao redor deles, e em algum lugar distante, um novo artista estava criando beleza em lugares inesperados, esperando para ser descoberto. Fim.